Olá, está no ar mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, para hoje falar de futsal, falar de Copa FGF Sub-19. O programa está interessante como sempre, eu vou rápido para a nossa escalação e eu começo já dando um olá para o José Quintana Júnior. Tudo bom, Quintana? Tudo certo? Diretor. Vamos que vamos, professor Gilson Piber. Doutor Quintana, né, Rogério? Isso, Doutor Quintana. Mas o professor Gilson Piber é o nosso camisa 10 ainda, né? Não, eu tô tentando ficar parecido com ele, inclusive. Lateralzinho direito, sem apoiar. Bem devagar. Devagar, quase parando. Bem Sem no lado muita do correria. técnico ali. Boa, boa. Lembrando que a produção do Central do Esporte é do Henrique Orlandi e a gente rapidinho já vai falar de Copa FGF Sub-19 porque a dupla regional enfim estreou nessa competição que busca entrosar, claro, as equipes, mas principalmente a gurizada, né, que joga no interior do estado. E nós tivemos o Rio Grandense vencendo por 3-1, tomou um susto, saiu perdendo 1-0, conseguiu a virada para cima do Santo Ângelo, venceu 3-1 no estádio dos Eucaliptos. E o Inter SM empatou 0-0 com a equipe do São Luís lá em Ijuí. E ao final do jogo parece que uma instabilidade, embora o calor, a chuva, pelo menos até então não vinha se mostrando muito aqui no Rio Grande do Sul, mas ficou meio turbulento ali a situação, os bastidores do Inter de Santa Maria. Por quê? Porque o Lucas Fossati, que inclusive participou da última edição do Central do Esporte e de outras edições também, acabou colocando o cargo à disposição, não quis mais continuar treinando a equipe Sub-19 do Inter SM. E exatamente sobre isso, Quintana, que você conversou com ele ontem, né? Após o retorno a Santa Maria. E o que ele falou pra gente, o que dá pra pegar assim de primeiro momento Foi uma cabeça quente do Lucas ou foi algo bem pensado de fato, Quintana? Até antes de chamar a entrevista com ele, né? Ele esteve aqui conosco no último programa, justamente há uma semana que a gente grava e vai ao ar na terça-feira. E o Lucas se mostrava bastante otimista, né? Tinha planos, inclusive, porque ele estava acertado já, palavrado com a diretoria de ser o auxiliar técnico do time profissional em 2016. Ou seja, ele ia acompanhar esses jogadores, quais teriam características e qualidade para subir para o grupo principal e acompanhar esses jogadores em 2016. Mas um dia após ele estar aqui no Central do Esporte, ele teve um atrito com alguns jogadores do grupo principal que não estavam de acordo com a forma de treinamento dele. E ele teria, na quarta-feira mesmo, se dirigido à direção das categorias de base do Internacional de Santa Maria e falado sobre a situação, que a situação estava insustentável, que alguns jogadores estavam contestando o tempo todo e que não estavam aceitando seu método de trabalho. Ele não disse isso claramente, mas em outras palavras ele disse o seguinte: ou a diretoria toma uma atitude e repreende esses jogadores com alguma punição, com algum ato que não incentive os demais jogadores a cometer o mesmo tipo de manifestação, ou ele ia sair. Como ele não se sentiu prestigiado ou, digamos assim, defendido pela direção, ele pediu para sair. No fim de semana, no empate com o São Luís, ele já tinha pedido o afastamento. Só que ele prometeu que só iria sair do time quando o Internacional tivesse encontrado já acertado com o treinador. Inclusive, o novo comandante do Internacional esteve em São Luís no fim de semana acompanhando a partida já. Em Ijuí. Em Ijuí, isso. Em São Luís de Ijuí, né? Mas a linguagem do futebol a gente fala, né? Em São Luís, né? Não, o jogo realmente, desculpa, foi em Ijuí. Mas o Paulo Henrique, a gente vai falar depois, já acompanhou o grupo que ele vai comandar, já se estabelecia essa fase de transição. Depois a gente vai repercutir, depois de ouvir, a gente repercute melhor um pouquinho o que a gente pensa a respeito. Com certeza. Deixa eu aproveitar, Quintana, e lembrar, né, o torcedor, o pessoal, que o próximo jogo, tanto de Inter de Santa Maria quanto de Rio Grandense, é exatamente o Clássico Regional, professor Gilson Piber. Amanhã. Exatamente, nesta quarta-feira a gente tem aqui na tela já o horário do jogo, local da partida, 14h30, jogo confirmado para o estádio Presidente Vargas, nesta quarta-feira, 14h30, segundo jogo da dupla regional na Copa FGF Sub-19. A gente estava com uma dúvida antes do programa, que ontem o César Sacol corria em relação à alteração de horário. Esse é o horário original do jogo? Esse é o horário que está até no site da federação. E confirmado pelo César Sacol, e nas inclusive, redes sociais. Hoje, né? Eles não alteraram o horário do jogo. Não então. houve a alteração. 2 horas a abertura dos portões, né? Rio Grandense foi motivado, 3-1 no Santo Ângelo em casa, vitória de virada. O Inter SM vem com mudança de técnico, um bom empate, né, em Ijuí. Então é um jogo cheio de ingredientes aí para a torcida comparecer, né? O horário eu acho que é convidativo, né? A previsão do tempo aí que vai definir, de repente, a participação maior ou não de público, né? Se vai chover na hora do jogo. Mas é um clássico interessante aí, mas vamos ouvir então, né,
O Lucas Fossati, né? Vamos ver o que ele disse aí a respeito dessa... A gente tem o Fossati e na sequência já o Sacol falando sobre essa expectativa que se tinha em relação ao trabalho do Lucas. Né? Perfeito. Já vinha acontecendo algumas coisas ali que, em termos de grupo, que o grupo sempre estava reclamando do trabalho, se fazia um tipo de trabalho reclamava, se fazia outro tipo reclamava. Não era o grupo em si, mas sempre tinha 4, 5 jogadores aí reclamando do trabalho, ou seja, da qualidade do trabalho. No momento que começa a acontecer isso rotineiramente e explode numa quarta-feira com a imprensa lá, não tem como a gente continuar sem que esses jogadores tivessem alguma situação de conversa, de sair, alguma coisa nesse sentido. Se sai o jogador, prejudica o clube, né? Porque são jogadores patrimônio do clube. Então, preferi que eu viesse a sair, pedir para sair. É importante deixar bem claro para o torcedor do Inter, eu não abandonei o time em momento algum. Eu deixei bem claro para o César que eu queria sair, que eu não estava mais confortável na situação, mas só sairia quando se conseguisse um treinador. Ele teria tempo para procurar, se tivesse que fazer mais 1, 2 jogos eu faria sem problema nenhum, então não foi um abandono. Em Ijuí eu só não fiquei no banco em função de ter que cumprir a suspensão, a segunda das 2 que eu tinha que cumprir, mas fui até Ijuí, fiz a palestra antes, não entrei no vestiário, nada para não eu tinha que cumprir a coisa, mas fiz a palestra antes do jogo, treinamos para enfrentar o São Luís, os jogadores não foram abandonados. Depois do jogo contra o São Luís, eu comuniquei ao grupo que eu estaria saindo, até porque na sexta-feira já estava bem encaminhado o acerto com o Paulo. O Paulo, inclusive, foi a Ijuí, nós conversamos um pouco lá também, então eu não abandonei o time a Deus dará. No momento que se achou um treinador, aí se oficializou a minha saída. A gente tinha um planejamento em relação ao trabalho do Lucas num período de 2 anos, né? E isso aí acaba dando uma atrasada nesse sentido, porque a gente já levaria ele para o primeiro semestre do ano que vem, como auxiliar técnico. Com isso aí, a gente acabou adiantando um outro valor, que seria a contratação do provável treinador para o ano que vem. Então, a gente já está adiantando essa questão para que ele possa já também adiantar o trabalho para o ano que vem. Bom, olha só, eu quero aproveitar tanto a fala do Lucas quanto a fala do César Sacol. Eu estava observando nessa imagem, Quintana, quando você foi entrevistar no presidente Vargas, o Sacol, e a gente via uma parte... Não, no presidente Vargas foi o nosso produtor, foi o Henrique Orlandi. Perdão, o Henrique Orlandi, até aparece um pouquinho a pontinha do nariz dele, exatamente. A cabeleira dele. Foi o Henrique Orlandi, peço desculpas. Eu olhava um grupo lá de jogadores, né, a gurizada lá Lucas, e tudo mais. E olha só, a gente pode até observar lá ao fundo, o grupo de jogadores lá, tudo mais, né. Um menino que está começando, dá para se dizer assim, uma gurizada de 19 anos. Eu sei que talvez tem gente que vai discordar do que eu vou falar agora, mas é a minha opinião e eu preciso, né, expressar ela. Cortar o cabelo daquele jeito ali, lá Neymar, será que precisa agora já com essa idade? Será que não tem que fazer um trabalho daqui a pouco? Dizer, vem cá, meu amigão, tu quer ser jogador de futebol? Você vai ser jogador, mas olha, vamos seguir o que o professor pede, vamos fazer um trabalho que o professor está pedindo. Agora o cara chega lá para treinar, daqui a pouco, e eu não estou aqui fazendo uma defesa do Lucas, deixa eu deixar bem claro isso, né? Eu daqui a pouco até discordo da maneira como aconteceu, eu não sei todos os detalhes dos bastidores, e aí a gente também tem que ter um cuidado muito grande para falar, né? Mas assim, será que não era de pegar essa gurizada, esses 4 meninos, de repente conversar com eles, né? Vem cá, o que está acontecendo? O Lucas é o nosso projeto, inclusive, para o ano que vem. E por que vocês estão contestando o trabalho dele? Se é que isso não foi feito, né? Acredito que talvez deva ter sido feito. E outra, retorno àquilo que eu estava falando. O cara começa a cortar o cabelo lá Neymar, começa a querer ter uma postura como se estivesse, sei lá, daqui a pouco jogando no Barcelona, nas categorias de base do Barcelona, sem desmerecer o Inter de Santa Maria, sem desmerecer o Rio Grandense. Só um pouquinho, né? Eu acho que, pelo menos na minha concepção, do pouco, e eu admito que eu sei muito pouco de futebol, eu acho que já começa errado. Já começa errado, essa é a minha opinião, sabe? Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu acho que começa errado. Como eu já falei bastante, vou deixar o senhor falar primeiro. Já começa errado. A questão toda, Rogério, é que esses detalhes é que levam o nosso futebol brasileiro a estar desse jeito. Né, nossas categorias de base. Temos bons jogadores, mas eles se preocupam primeiro com o quê? Com o cabelo, com o brinco, né, com o empresário, vou jogar na Europa. Ele nem pensa em seleção brasileira, ele já pensa em, né, vou jogar um pouquinho aqui e já vou para
para a Europa, né, ganhar o meu dinheiro. Então começa errado, né? Começa errado. Categoria de base, quando você questiona, né, o trabalho do treinador, se o Lucas fosse um preguiçoso, eu também não estou fazendo defesa nenhuma. Nós vamos olhar o trabalho do Lucas no Rio Grandense. Quantos jogadores o Lucas revelou no Rio Grandense? Tendo o apoio direto do Sérgio Silva, bancado pelo Sérgio Silva, pelo Osmar Moraes, né, pela diretoria do Rio Grandense, fazendo um trabalho sério. Né? Daí vem 4, 5 jogadores, nós não vamos treinar, que método é esse? Isso eu faço, aquilo eu não isso eu faço, não quero o senhor fazer. tem que mudar isso, aquilo. Mas onde é que nós estamos? Exato, Onde é que nós estamos? Quem é que comanda? É o treinador ou é o grupo onde é de que nós jogadores, estamos? Entendeu? Com todo o respeito, a direção faltou pulso forte, chamar esses 4, 5 jogadores, conversar e explicar. É essa a situação, não estão satisfeitos? Muito obrigado. Né? Ou pegar, dar uma suspensão, bota correr 1 semana, 2 semanas em roda do campo, de manhã e de tarde, umas 10, 15 voltas, mais uns apoios, enfim. Porque se o técnico é contestado por uma gurizada que está começando a jogar bola, acabou. E o Lucas foi muito profissional. Foi muito profissional de ficar até o fim, de aguentar essa situação. Não teve o respaldo da direção. Preciso dizer isso. Uma vergonha. Não teve o respaldo da direção, que deveria chamar esses jogadores, conversar e, se preciso, afastá-los. Né? Se esse fato tivesse acontecido no Rio Grandense, Sérgio Silva teria conversado com essa gurizada, não está contente? Muito obrigado, deu. Lucas foi muito profissional, ficou até o final, saiu frustrado. Nós conhecemos o Lucas de várias passagens, não só aqui no programa, mas na sua vida profissional. Deve ter saído muito frustrado. Qual é a moral agora que chega o Paulo Henrique, que é um baita de um treinador, né? Justiça seja feita, o Inter SM agiu rapidamente, contratou um baita treinador, trabalha com categoria de base, foi campeão. Mas aí, professor, e se contestarem o trabalho do Paulo Henrique, o que vai ser feito? Isso que eu ia perguntar. E agora? E os 4, 5 bonecos aí que contestaram o trabalho do Lucas? Agora, tá, professor, nós trabalhávamos assim, nós queremos trabalhar assim. Mas quem é que manda? Quem é que coordena? Quem é que... Por favor, né? Por favor. Começou errado, tudo errado. Dá tempo de recuperar? Dá tempo. Agora, tem que botar a ordem na casa, porque senão, eu não vou treinar, eu vou sair do treino, eu não estou gostando. Por favor, quando o treinador não é respeitado, tem que pegar, né, a sua malinha e ir embora mesmo. Né? Tem que ir embora. Tem que ir embora, não pode. Eu assino embaixo o que o Sr. Gilson falou. Pode. Respondendo a tua provocação, eu penso assim, não me incomoda tanto essa questão do cabelo, do brinco. Do estilo, porque assim, o jogador geralmente tem uma referência. Ele sonha em ser alguém... Mas, Quintana, quando essa referência, quando esse modelito sobrepõe o treinamento, o trabalho, não, aí sabe? A prioridade é eu ter o meu cabelinho bonitinho, não, mas usar o meu brinco. Mas é aí que eu ia chegar. A minha tatuagem, cada um é livre para fazer. Mas a prioridade é jogar bola. Mas jogar bola. Não é. Vai ser modelo, então. Vai ser modelo, vai fazer outra coisa, sei lá. É por aí. Aonde eu ia chegar mais ou menos por aí. A prioridade é jogar bola. Assim, a questão da referência não me incomoda tanto. Desde que isso fique apenas nessa questão da aparência. O que não pode, a formação do jogador, a gente está falando de categoria de base. A gente sabe que a formação de categoria de base em Santa Maria, ela é bastante deficitária. Ela, né, no caso do Internacional do Rio Grandense, eles estão pegando atletas já na faixa dos próximos 19 anos, ou seja, que já deveria ter tido um trabalho muito mais detalhado, desde a questão física, desde a questão técnica, fundamentos, preparação física, o passe, enfim, e também a questão tática. Mas a formação do jogador na categoria de base também é disciplinar. É ali que o jogador ele compreende algumas coisas de como funciona. Se o cara é Pelé, ele vai direto lá na escolinha do Grêmio e do Inter e já começa a treinar. Chega lá, eu vim fazer um teste, quero treinar. Agora, se o rapaz não enxerga que o Inter SM, o Rio Grandense, dentro da nossa realidade, é a vitrine que nós possuímos, né? É um exemplo, depois nós vamos falar com o pessoal do União Independente Futsal. União é a equipe de referência do futsal de Santa Maria neste momento. Joga a Série Bronze contra outros adversários. Com todas as dificuldades, com todas as dificuldades, joga, tem isso para oferecer, pronto. Essa é a referência. A partir daí, quem se destacar nesse time pode ser convidado para jogar em outras equipes do Rio Grande do Sul.
Essa é uma referência. É a mesma coisa relacionada. Agora, se o cara se acha o Pelé, né? Que vai lá e vai direto a Porto Alegre, vai na Arena, vai no Beira-Rio, faz um teste e vê essa condição. Agora, essa de, não, isso nós não vamos fazer, professor. Isso não. Por favor, olha, mas credo. Faltou. Mas eu acho que faltou. Mas só para tentar concluir, assim, ó, a questão da direção do Inter, eu concordo com o professor Gilson Piber. Faltou essa questão do pulso. Mas assim, ó, um elogio e uma crítica ao Fossati. Elogio ao Fossati. Ele teve uma postura bastante profissional, como disse o professor Gilson Piber. Ele pensou em primeiro lugar no Inter. Enquanto o Inter não arranjasse um treinador, ele ficava comandando o grupo. Ele procurou sair no começo da competição, ele poderia tentar segurar a onda. O Lucas não quis se incomodar. Mais um período. Agora, quis se incomodar. Mas uma crítica ao Lucas. A gente torce muito pelo profissional, a gente esteve com ele aqui semana passada. E não é a primeira vez que ele dá um sinal de ter um pavio curto. De no primeiro momento assim que ele chega a um estresse, ao extremo, a solução dele é se sentir incapaz, ou pelo menos o discurso dele é esse, e se retira, porque ele deixou muito claro que ele disse, eu acho que eu estava errado, que o meu treinamento não estava bom porque eu estava sendo muito contestado. Ele disse isso, não sou eu que estou afirmando. Mas no Rio Grandense ele vinha numa sequência o ano passado de vitórias. Não era nem de invencibilidade, era de vitória a sequência. Na primeira derrota que ele foi goleado para o Ipiranga em Erechim, ele chegou em Santa Maria e pediu demissão. Ele teve alguns problemas no jogo, ele não conseguiu mudar a dinâmica da partida, mas foi um tropeço. E ele chegou em Santa Maria e pediu demissão. O que a direção do Rio Grandense fez? Não deixou. Disse, não, segura a tua onda aí, teu trabalho está sendo bom, os jogadores serão revelados, tanto que este ano, na divisão de acesso, os jogadores à base do time Rio Grandense era sim formado pelo clube sub-19. Ele tinha respaldo da direção. Mas ele tinha claro, respaldo do Sérgio, da Silva, só que o problema, do Osmar de Moraes. Ele tinha respaldo. Só que esse respaldo é importante. Eu concordo, só que o problema... É a mesma coisa que tu não tem respaldo da tua equipe. Eu concordo, só que o problema é o seguinte, ele está em construção da carreira dele. Isso eu entendo. Ele está em construção do currículo, o nome Lucas Fossati, para amanhã depois também, assim como os jogadores, receber uma oportunidade maior. E ele está trabalhando com meninos. E essa dificuldade ele vai ter, talvez, em dobro ou em triplo no profissional, porque a gente sabe que jogadores profissionais não é porque disputam a divisão de acesso que não são marrentos. O senhor conhece futebol muito mais do que eu. Eu fiz essa pergunta para o Lucas e para o Feliciano semana passada. Exatamente, e os marrentos? Como trabalhar com os marrentos? Lidar, né? O que o Lucas falou? A gente conversa, a gente tenta explicar. Num último estágio, né? Afasta, punição. Né? Os bonecos estão lá. Espero que joguem agora pelo Inter SM, pelo novo treinador, né? Pelo menos isso. Não, o que eu digo é assim, que pro Lucas, eu não sou ninguém para dar conselho, né? Mas é só a questão dele ter um pouquinho mais cabeça fria, para ele não prejudicar a carreira... Nesse aspecto eu concordo. Para ele não prejudicar a carreira dele, porque o nome dele fica manchado daqui a pouco com alguém que não suporta uma pressão, um nível de insatisfação. Sim. Que a gente sabe que é muito comum. Vou dar um exemplo só pro certame profissional. O Diego Aguirre vem sendo contestado há muito tempo no Internacional. E ele está numa pressão muito grande, porque ele optou por um sistema de rodízio de jogadores, o Internacional não teve êxito na Copa Libertadores, e ele está com uma pressão gigante. Só que nesse momento é onde ele tenta se encontrar e se manter sereno. Se ele perder o Grenal, segunda-feira tem novidade. Exatamente, mas aí a direção vai demitir. Segunda-feira... Exato, mas aí é uma decisão da direção colorada. Eu digo a questão da postura do profissional em suportar a pressão, porque o esporte em grande nível ele tem essa questão da pressão. E ele vai ter que aprender aos poucos a administrar os fracassos. Mas sem respaldo, Quintana, não existe. Quintana. Tô curioso até para também ouvir o que falou Paulo Henrique, que é o novo técnico da equipe sub-19. Repito, baita treinador. Olha, o Inter SM agiu rapidamente. Treinador que trabalhou aí nas equipes do interior do estado, com muita dificuldade. Foi vice-campeão da Copa Serrana no ano passado pelo Juventude. Perdeu o título para o Juventude do Thiago Nunes, aqui de Santa Maria. Uma equipe muito jovem lá do Veranópolis. Vamos dar uma olhadinha então, vamos ver o que falou o Paulo Henrique. Em primeiro lugar é conhecer o grupo, né? E aos pouquinhos a gente vai fazendo alguns primeiros trabalhos, né? Trata-se um pouco mais de até ver a qualidade de cada um, aquilo que pode fazer dentro do modelo de jogo que vai ser implementado, para depois aí sim trabalhar mais a fundo aqui a parte tática da equipe, né? Temos já daqui a 2 dias já o primeiro jogo e a gente espera nesses 2 dias aí fazer um trabalho de conscientizar eles da maneira como a gente vai querer que seja jogado, para fazer um bom jogo na quarta. Tem muito pouco, só dois treinamentos que a gente vai fazer, um hoje e um amanhã.
Então é muito pouco, né? Mas é colocar para eles a maneira como a gente vai tentar introduzir a parte tática da equipe, né? E com muita conversa, mais até do que trabalho. Ele é um sério candidato, né? Seria o primeiro da lista, né? A questão é do trabalho dele ter sucesso. Ele não está vinculado a ser o treinador no ano que vem, mas até pelo trabalho dele este ano agora, esse semestre, né, seria a pretensão de ambas as partes, da parte dele e do clube, né, de tentar poder fazer essa continuidade de trabalho. Aí o Paulo Henrique chegando para treinar a equipe. Sucesso a ele, que tenha o respaldo, de repente, que o Lucas não teve, para trabalhar com essa meninada aí, com os bonecos aí que reclamam dos trabalhos aí, né? 2 pontos, só para reforçar o que o professor falou em relação ao respaldo da direção. A gente viu o César Sacoli na apresentação do professor Paulo Henrique, a questão dessa conversa com o grupo, né, que a gente espera que a direção do Colorado seja mais atuante, mais presente nesse momento, até para não acontecer o que a gente falou anteriormente do grupo comandar a questão do vestiário. E só para encerrar o assunto Lucas Fossati, a crítica que eu fiz é para o bem dele. Mas não é uma crítica, eu acho que é numa questão assim, é uma análise, é um pensamento. Ele está correto em relação a essa situação, ela é difícil, mas como a gente quer que o profissional cresça e tenha oportunidades, uma das coisas que ele vai ter que trabalhar é essa questão do descontentamento e a pressão. A gente torce realmente, assim como o Feliciano Corrêa, que eles tenham sucesso na carreira. Né? A questão é que se fosse um jogador, né, tu conversa na boa, né? E se não der na boa, vai dar de outra maneira. Exatamente. Né? Infelizmente, mas a gente não sabe o que acontece dentro do vestiário. Mas daqui a pouco, assim, ó, eu vou dar eu sei que é muito fácil falar de fora, tá? Eu sei que nós falamos em cima das informações que nós expomos. Ninguém está inventando informação. Mas se ele chega para o diretor e diz, tu me autoriza a repreender esses jogadores, te autorizo. Então, tá. Será que ele não chegou? Nem relaciona esses jogadores para o primeiro jogo. Será que ele não chegou? De repente não teve autorização. Pessoal, vamos fazer um intervalinho, lembrando só apenas que o Clássico Regional então acontece nesta quarta-feira no Estádio Presidente Vargas pela Copa FGF Sub-19 a partir das 2h30. O Rio Grandense não tem nada a ver com isso. Exatamente. Vai chegar afiado amanhã. Muito bem a equipe do Feliciano, acho até motivado. Mas e agora eles do Paulo Henrique. Como é que faz? Eles tinham apostado um jantar aqui no Central do Esporte? Pois é, agora não sei como é que vai ficar para pagar, né? Vai ficar por conta do professor Gilson Piber, sabe que não? Vai refazer com o Paulo Henrique o acordo. Exato, olha só. A gente faz um intervalo aqui no Central do Esporte para, em seguidinha, falar de futsal, falar do União Independente, que ruma à classificação, jogou uma partida em casa no último sábado e tem mais uma para jogar em Santa Maria. Um minutinho e a gente já está de volta. Família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família Nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar.
Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. Para este segundo bloco, já falamos no primeiro bloco da dupla regional, né, que tem clássico regional nessa quarta-feira. Agora vamos falar de futsal. E eu aproveito para apresentar os nossos convidados. Leandro dos Santos, treinador do União Independente Futsal. Tudo bom, Leandro? Seja muito bem-vindo. E o Edinho, que é goleiro da equipe. Tudo bom, Edinho? Tudo bem. O Edinho tá de branco assim, sabe por quê? Porque ele estuda aqui na Unifra, né, Edinho? Qual é o curso que tu faz aqui? Faço odontologia. Odontologia tá em qual semestre? 8º. Não tá matando a aula hoje, né? Pra Não, aqui, né? eu dei uma fugidinha ali, atendi paciente, mas deu pra dar uma fugidinha. Não, tá Olha bem, aí, tá ó, bem, viu só? tá bem. Então tá tudo em casa. Bom, deixa eu aproveitar então, e já que a gente apresentou, né, o Leandro e também o Edinho, que estão aqui, acabaram empatando na última partida, um golzinho com 2 segundos, faltando 2 segundos, um gol lá marcado, 4-4 com a APF, mas ainda dá para buscar essa classificação, né? Embora, claro, vocês já estão na zona de classificação, dá para buscar aquelas primeiras colocações lá para de repente tentar trazer o segundo jogo para Santa Maria. Explica para nós aí como é que todo o contexto do União aí nessa série bronze, Leandro. Julieta, a gente, no planejamento, a gente tinha que ter essa vitória em casa, né? Sabemos que perdemos 2 pontos. Claro que a gente vai analisar esse jogo, perdendo de 4-1, buscar o resultado, empatar faltando 2 segundos, a gente pode somar esse ponto. Mas o nosso planejamento teria que ter os 3 pontos para junto a esse próximo jogo sábado, 6 pontos, nós dar um salto na tabela. Agora, como até os outros resultados também dos nossos que estavam atrás de nós também venceram, então a gente caiu uma posição, estamos em 8º por causa do saldo de gols. A CBF de Cerro Branco nos passou. Então agora nós vamos para esse jogo contra o Palmeiras, mais do que nunca a vitória, que é um jogo atrasado do início do retorno, que a gente... É válido pela primeira rodada do retorno. Primeira rodada, que a gente teve um problema de ginásio aqui em Santa Maria, então a gente teve que transferir. Então a gente vai a essa partida para buscar a vitória e se o outro resultado lá em Selba, que o Figueira perder, nós pulamos para 6º lugar. Olha aí. Então já dá um saltinho a mais na tabela. Né? É jogar, vencer em casa e secar o adversário. Deixa eu aproveitar, Quintana. E vamos mostrar aqui na tela para o pessoal de casa aí o próximo jogo do União Independente Futsal, sábado, 8 da noite, contra o Palmeiras Futsal, no Centro Desportivo Municipal. É o segundo jogo consecutivo em casa, aí dá para buscar uma vitória. Lembrando que o Palmeiras Futsal é o lanterna, né? Tem lanterna. 6 pontos até aqui. Um jogo aí para buscar. Dá para buscar esse resultado aí ou não, Edinho? Ah, sim. Acho que o nosso planejamento era não perder em casa, não perder ponto em casa. Acabamos perdendo 4 já. Então, perder dentro de casa não está mais no planejamento, não está mais passando pela nossa cabeça. E tentar buscar, quem sabe, 2 vitórias, uma vitória e um empate fora de casa para, quem sabe, ficar entre os 4 para trazer o segundo jogo para casa no mata-mata. Legal, interessante. Para as pessoas entenderem qual é a realidade de vocês, assim, a gente vem falando bastante da questão do União Independente aqui e a gente sabe da realidade. Tu falou do Edinho ali, que é goleiro, ele estuda a odonto é manhã e tarde, né? Isso, manhã São e tarde. 2 turnos, né? E a realidade de outros atletas que estudam ou trabalham durante o dia. Como é que vocês trabalham com isso? Às vezes, para a questão da recuperação de lesão, para a questão da alimentação, como é que vocês conseguem trabalhar com os bastidores que fazem parte da formação desse time, tanto para o atleta como para o treinador? Como é que é fazer esse quebra-cabeça nessa questão da preparação? É complicado, é um quebra-cabeça, porque a gente consegue as quadras, a gente consegue junto à parte da prefeitura, que é o Farrezão e o ginásio do Oreco. Então, a gente tem os horários que são fixos às quartas e sextas-feiras e mais um horário na semana, que é no Oreco, ou na segunda ou na terça. Então, a gente termina o jogo sábado, como foi esse agora. A gente já pensa durante a semana o treinamento, vê quem é as pessoas, os atletas que vão estar disponíveis, porque nós temos atletas que trabalham fora de Santa Maria, então tem escala de serviço fora de Santa Maria, como é o caso do Roger, que trabalha bombeiro no Esteio. Então, ele tem que ver a escala dele lá. Às vezes, até para vir jogar, ele tem que conseguir um colega para trocar serviço, para poder estar presente aqui em Santa Maria. Tem outros 2 que são da brigada, então também eles têm escala da brigada, eles têm que estar adequando a escala de treinamento para poder até não treina, mas vai para o jogo. Tem outros jogadores que têm problemas de lesões, que estão só fazendo treinamento. Nós temos o caso do Guilherme, que está fazendo fisioterapia durante a semana para poder jogar no sábado. Tem um outro que está machucado, que está só fazendo treinamento, que não tem previsão ainda de retorno, que é o Davidson Feijão. E só uma parênteses, e essa fisioterapia sai do bolso do jogador, é o jogador que tem que ir atrás. A gente tem que, não, até se a gente consegue, às vezes até, por exemplo, a gente tem 2 jogadores do time que são fisioterapeutas. Então, muitas vezes a gente chega no cara mesmo, que é o Nelson e o Ricardinho, que eles são fisioterapeutas. Então, a gente, às vezes, até o primeiro trabalho é feito, às vezes no treinamento, ou se acontece uma lesão no jogo, o cara vai ali, já dá um auxílio.
E depois, sim, a gente procura saber se o atleta já tem um profissional de confiança dele, ver qual é a situação, se tem que pagar ou se a gente tem como fazer um convênio, alguma coisa. Então, a gente tem, por trás, sempre tem que estar acompanhando essa parte de lesões, de compromissos particulares, para primeiro a gente poder ter treinamento. E depois ter treinamento, saber com quem a gente vai poder contar no jogo. Em resumo, jogam pelo amor mesmo. Não, é pela camiseta, pelo amor, porque a gente não tem remuneração nenhuma. O que a gente consegue hoje manter, junto ao que a gente tem os patrocínios, os valores são para uniformes de jogo, uniforme de treinamento, abrigo para viagem, aí tu tem custo de viagem. Quando a gente consegue o ônibus da prefeitura, melhora a situação, porque senão tu tem que alugar ônibus para viajar. E aí sai do bolso de vocês? Do bolso. Jogo Santa Maria, arbitragem, tu tem que pagar, o mandante paga a arbitragem, é em torno de 600 a 700 reais por jogo quando tu é mandante. Tu tem que pagar antes de iniciar a partida, tu tem que estar com o bordeiro pago, senão nem sai jogo. E vocês não cobram ingresso para os jogos, né? Sim, cobramos ingresso, onde que a gente consegue tirar uma verba até para pagar a arbitragem, é na bilheteria e na Copa que a gente faz nos dias dos Jogos de Santa Maria. A gente cobra R$5 o ingresso, e aí a gente forma, junto com os nossos familiares, namoradas, mulheres, amigos, formamos uma Copa ali para poder arrecadar mais fundos para a equipe. É uma família mesmo, hein? E pro jogador, só para concluir, professor, você não vai achar que eu estou te cortando aqui. Para o jogador, essa questão da preparação, porque, digamos, tu é goleiro, né? Mas igual tem que ter preparação, recuperação. Tu sentiu uma lesão no jogo ou no treino, tu tem aula no outro dia, tu tem que estar, tu é dentista, tem que estar com o braço ok ali e voltar a treinar e jogar. Como é que funciona isso? Como o professor Leandro falou, é complicado para todos nós, né? Porque eu, por exemplo, eu sou goleiro, eu dependo das mãos nas minhas duas profissões, tanto na odonto como na quadra. Então, a gente mas na hora do jogo não tem, na hora do treino a gente nem pensa nisso, na hora que eu estou trabalhando aqui. Como eu sempre falo para minha mãe, eu posso estar atravessando a rua, tropeçar, cair e quebrar um braço. Então pode acontecer, eu não penso nisso, se acontecer é uma fatalidade, mas é complicado. É difícil porque agora no final do ano eu já estou me formando, vai ser o meu sustento, vai ser o meu trabalho, a minha profissão, mas o futsal não vai dar para largar não. Vai ter que encontrar um meio termo aí para conciliar os dois. Vai ter que ser conciliado. Tá certo. Professor Gilson Pires. É interessante, né? O União Independente Futsal, né, foi fundado em 26 de junho de 2011, completou recentemente 4 anos, né? Tem vários títulos, né? O material aqui que o colega jornalista Saul Prank, né, que é o homem quem a gente faz um agradecimento, inclusive, ao Saul Prank, está sempre atento lá. Faz um belo trabalho. Incomoda ele direto no WhatsApp, né, nessas redes sociais, para poder buscar as informações. Recados amigos, não passem o WhatsApp pro gerente, não passem, porque ele incomoda. Não, o Saul faz um belo trabalho na parte de comunicação, né? No peito e na raça também, né? No peito e na raça também, no amor à camisa. E eu confesso que eu descobri apenas ontem o blog, né, o blog do União. Sempre, né? Muito bem atualizado. Eu sigo até o Twitter do União. União Independente Futsal.blogspot.com.br, né, excelente material. E dá para ver, assim, é uma equipe com dificuldades e o nível dos atletas, né? O Edinho aí se formando em fisioterapia, em odontologia, 2 fisioterapeutas, né, um bombeiro, né? 2 membros da Brigada Militar, e tem mais gente aí, né? Tem um colega meu que faz odonto também aqui, que joga. Aí depois tem mais, deixa eu ver, esses que é da Brigada são formados em Educação Física, que é o caso do Giovanni. Tem o Guilherme, o Guilherme, né? O Guilherme é professor de Educação Física, o Fernandinho é professor de Educação Física da rede municipal. Imagina, né? Todos têm sua vida particular, sabe? Imagina. Então, é um amor mesmo que a gente fala, né? Então, tu imagina assim, o educador físico faz a preparação física, o fisioterapeuta cura as lesões, a brigada já faz segurança do jogo, é tudo mais ou menos assim, Se tiver problema dentário, aí o Edinho vai dar um jeito. O Edinho vai lá. O Guilherme é o Guilherme Toqueto, né? Filho da professora Marta e do Toqueto, finado Toqueto, que foi um dos grandes pivôs do futsal de Santa Maria, né? Então era muito interessante, o Guilherme e a sua família conviveram desde o início com o futsal no Corinthians, né? E eles acompanhavam os jogos, né? A professora Marta levava toda a família, né? E quando o Toqueto fazia os seus gols, que não eram muitos, ele se virava, né, para a família e levantava o braço. Muito né? Bacana isso. E o Guilherme continuou, né, essa caminhada. Mas, Coelho e Edinho, o time tem a melhor defesa da chave,
né? E a segunda melhor defesa da Série Bronze. 31 gols só sofridos, só perde para a AD de Guaporé, que tem 23. Por outro lado, né? E eu acho que esse fator é interessante, tem o pior ataque da competição com 24 gols. O time está sabendo se defender, mas está tendo dificuldade para fazer gols na frente, né? Tem o treinador e tem um goleiro. Ele é um dos responsáveis aí, né, por esse êxito defensivo, certamente, como os outros jogadores, né? Mas ele é o último homem. Como é que dá para explicar isso com ele e Edinho? Olha, na parte assim, quanto ao Edinho, com certeza, nessas todas as rodadas do turno, retorno, é um dos principais jogadores nossos, tanto jogos fora como em casa. Ele está sendo elogiado por todos os nossos adversários, né? E a gente tem pecado muito desde o início do campeonato nas finalizações. Tem criado, então? Tem criado, mas a gente para fazer um gol tem que perder 5, 6. Então, isso daí aí, para fazer aí tu começa a martelar, e e passa o tempo. Isso faz diferença no fim do jogo. Né? Aí num contra-ataque tu vai lá e toma um gol. Aí tu já começa a perder aquela concentração, já fica nervoso. A bola pune. Pune, com certeza, é bem assim, a bola pune. Então a gente sabe que a gente tem que trabalhar mais a parte de finalização, porque as chances estão criadas, tanto em casa como fora. Porque assim, só para ter uma ideia, quando a gente ganhou da CBF aqui, de Cerro Branco, deu 1-0. A gente até fazer o gol, pelo scout que eu fiz ali, tivemos mais de 16 chances de gol. E chance de chegar na frente do goleiro, o goleiro defender, mérito do goleiro, ou até chegar 2 contra 1 e o cara não sabia o que fazer na frente do gol. Sim. Então isso aí é só treinamento. Mas aí a gente bate na outra tecla. A gente muitas vezes não consegue, tem às vezes o horário adequado, mas por motivos profissionais alheios à nossa vontade, tu não consegue às vezes estar com todo o grupo para treinar. Então muitas vezes tu consegue, na hora do jogo tu tem que botar uma formação, até por causa do cansaço, do momento ali, tu tem que botar uma formação em quadra que não treinou. Então tu não sabe qual vai ser a movimentação daquele cara, às vezes tu treinou uma jogada e o fulano não foi no treino, não sabe muito bem a jogada, então até isso, às vezes tu treina a jogada, mas aquele cara não pôde participar toda semana que ele acompanhamenta a jogada, a movimentação. Isso prejudica. Claro, aí chega na hora do jogo, tu canta uma jogada, lá o cara ficou olhando, mas qual é? Então isso aí tem diferencial, faz diferença. Então essa parte de treinamento na semana, essa falta de ter um conjunto inteiro, por exemplo, a gente tem possibilidade de botar 14 no jogo. Se a gente pudesse, durante uma semana inteira, tu ter os 14 treinando para jogar no sábado, tu pode ter certeza que a situação do jogo seria outra. Mas não é isso que acontece no momento. A gente pudesse treinar com 10, no máximo 11, cara, contando com os goleiros. E aí a gente tem que contar para poder chegar no jogo e ter o número de pessoas, os 14, né? E quando a gente não viaja, às vezes quando aconteceu com 8. Já teve viagem que a gente foi com 8, fechou, porque o mínimo que a gente pode, para iniciar jogo, são 10 atletas. Então já teve jogo que a gente viajou com 3 goleiros e 7 jogadores de linha, para poder não chegar lá e dar um VO, porque se tu não chegar com 10 atletas, tu é VO. É o regulamento. E daí, Edinho, e essa situação de ser a segunda defesa menos vazada do campeonato? Como tudo no futsal, é um esporte coletivo. Não é só eu que defendo e não é só o pivô que faz gol. Então é tudo, como o professor Leandro falou, é questão de treinamento, até a questão da finalização, a questão do gol, é questão de treinamento até com os goleiros no treino, do cara chegar cara a cara contigo no treino, ele bater, tu defender, tu falar, chuta daquele jeito que é mais difícil pro goleiro. Então, essas coisas são ajeitadas durante a semana. Como o professor falou, é difícil, a gente luta para ter gente, luta para ter horário, mas a gente vai dando um jeito. É complicado. O resultado está aí. Estamos no grupo de classificação e imagina se a gente tivesse mais tempo para treinar. Imagino que a gente poderia estar bem melhor e acredito que agora vai ter uma sequência de jogos em casa. Acho que a gente vai ter umas 2, 3 semanas de treino intenso para buscar em 3 jogos, pelo menos em 3 jogos, uns 7 pontos. Tá certo. Vamos falar da tabela no próximo bloco, pessoal. Vou chamar o intervalo agora, 1 minutinho a gente volta para mostrar a posição do União na tabela da classificação da Série Bronze e também para falar um pouco mais aqui sobre os próximos jogos, enfim, sobre a sequência da Série Bronze para o União Futsal aqui de Santa Maria. 1 minuto e já voltamos.
ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifre. Como eu prometi, a gente já começa esse terceiro e último bloco mostrando a tabela de classificação. Você está vendo aí também, e nós aqui também, que o União ocupa a 8ª posição com 12 pontos. Fica atrás da Associação Cerro Branco de Futsal no saldo de gols e acredito que no número de gols marcados também. A Fortaleza dos Valos segue firme e forte com 29 pontos. A APF, que jogou aqui e empatou em 4-4 com a União no último sábado, 22 pontos, segunda colocada. SASI, 20 pontos. Jaquetaquivá, 20 pontos também. Horizontina, 18. Figueira, 14 pontos. Olha aí, ó, se o União vencer a próxima partida... É o jogo atrasado, né? Exatamente. Pode dar um salto aí, pode conseguir uma boa colocação já na tabela e dar um salto para a 6ª posição, é isso? Isso, porque a gente joga contra o Palmeiras, que é o último, né? E ali o 6º, Figueira, vai a Selba, que enfrentar a SASI. Então, jogar lá em Selba, que é bem difícil. É lá, difícil então, lá? Não, é difícil. Terra do Daniel Quartiero. Não, qualquer um de Selba, a gente tem um editor aqui que é de Selba, qualquer de Selba é difícil. É lá ou aqui. Terra do Daniel Quartiero. E olha que o pessoal, a gente fala da SASI, brinca bastante também, mas você que está em casa não acompanha, claro, os bastidores, os intervalos aqui, e a gente acaba descobrindo que o Leandro foi amigo de infância do Manuel Vicente, que é nosso cinegrafista, e contou cada história do Manuel Vicente aqui. Vamos pular essa parte? Não, mentiu, disse que o Manuel Vicente jogava bola. Mas vamos pular essa parte porque senão vai ficar feio pro Manuel Vicente. Não aprendeu. Né? Não sei o que aconteceu. No campo de... chamado de campo, né? Mas era um terrão. A antiga escola Hugo Taylor, onde é o estacionamento de um supermercado ali. Falando em curiosidade, em relação à SASI, nós falamos do Daniel Quartiero, que é de Selba, o pai dele é um dos fundadores da SASI. Olha aí que legal. Inclusive, ele esteve em Santa Maria, um período a gente conversou, tentamos convencê-lo de vir aqui no estúdio com um pouquinho a ver essas coisas. Olhando a tabela ali, ó, eu acho que até o 5º lugar, até Horizontina ali, eu acho que não, esses 5 aí estão... Muito bem encaminhados. Ali, ó, Fortaleza dos Valos, Augusto Pestana, SASI e Jaquetaquivá já estão classificados. Horizontina está encaminhado, né? E esse jogo agora do União é jogo chave, hein? Sim. Tem que ganhar do Palmeiras ali para praticamente eliminar o Palmeiras, né? E ir a 15 pontos ali, abrir 9. Só lembrando que desses 4 primeiros colocados, os 4 a gente jogou fora no primeiro turno, então todos a gente recebe no segundo turno. O que é um bom aspecto pelo fato que estão classificados, mas são equipes que também, né, são equipes qualificadas, né? E o Braba vai ter que jogar em Salto do Jacuí, em Tupã e em Cerro Branco, né? Vai ter que, por isso tem que pontuar em casa. Não, como a gente falou, como eu falei no início, perder ponto em casa não é independente se for contra o líder, se for contra o Lanterna, se for contra o 4º colocado. Independente de quem for, a gente vai para ganhar, a gente precisa ganhar, claro. A gente sabe disso. Então, azar o deles. Desses adversários que estão pontuando. A gente vê no discurso que o Edinho, ele é o mais otimista. O Sander, o Leandro perdeu mais na dele. O que dá para encarar aqui, assim, para tentar, não digo tirar ponto, mas... Vamos olhar a tabela, vamos dar uma olhadinha na tabela aqui de novo, para ficar mais fácil. Não faz isso, aí, depois eles mostram a central do esporte pro adversário, motiva os caras, ganha dos caras. Olha lá. Assim, ó, o que a gente pode analisar. Primeiro, a gente vai jogar, como o Edinho falou ali, ó, vamos jogar com esses 4 aí primeiros aí, ó, não vamos receber em casa. Já recebemos Augusto Pestana, né? Vamos receber Fortaleza, vamos jogar contra a SASI, contra ali o Jaquetaquivá de Chapada. Só assim, ó, só ressaltar um negócio. E depois nós vamos fora contra a CBF, primeiro agora contra Salto Jacuí, depois vamos a Cerro Branco e por último, na última rodada do turno é contra Tupã lá. É brabo. O ano passado nós precisávamos de resultado lá. Lá é fumaceiro. Tupã até o Edinho já foi categoria base lá, já jogou, é complicado. Nós precisávamos de uma vitória lá
E até saímos ganhando o jogo lá, mas não teve. Perdemos foi fácil. e não conseguimos classificar. Enquanto o Leandro vai falando, eu quero agora chamar para você de casa também assistir umas imagens do União em ação, aí nas quadras. O Robson Brilhante está rodando aí para a gente. Pode continuar o teu raciocínio. Uma coisa assim, só a questão que a gente jogou a maioria dos nossos jogos fora, e outro fator também que a gente encontra dificuldade é o seguinte: a gente treina numa quadra no Farrezão e joga 40/20. Ou o Oreco lá um pouquinho menor, é 36/19, se eu não me engano o tamanho, agora não tem certo. E a gente tem saído para jogar fora, as quadras são tudo menores. Por exemplo, a quadra que a gente vai... o próximo jogo a gente vai a Salto Jacuí, é uma quadra, se eu não me engano, é 32/18, é pequena. Essa nós conhecemos. Conhecemos. Tá? Salto do Jacuí nós conhecemos. Cerro Branco, acho que é a menor de todas. Acho que não tem nenhum mínimo, porque o mínimo para a federação é 30/17, 16, 17, né? E Tupã também tem o tamanho mínimo. Então e quando a gente saiu nesse meu turno para jogar a maioria fora, tem mais jogo fora, a gente treinava no Farrezão, treinava no Oreco, até mesmo no Guarani, e a gente chegava para jogar fora, quadra com dimensões menores. E tu fazia um treinamento toda semana e depois tu entrava uma quadra menor, a intensidade do jogo faz diferença. Porque é mais contato, tu não tem aquele espaço de tu pegar um individual, tu tem uma ala toda que tem um conseguir raciocinar um pouco mais. É diferente. E a 2, 3 toques e chute. Com certeza. Então, porque a gente de finalização, né? O time que a gente jogou em Fortaleza dos Valos, que é o líder ali, que montou uma equipe, olha, fortíssima, até é forte candidata a ser campeã da Série Bronze esse ano. A quadra dele também lá deve ser 30/18, uma coisa assim. E a gente jogou, o time deles é muito qualificado e eles têm muito chute de média e longa distância. Então, a gente que treina no Farrezão, se vai fazer um treinamento de média e longa distância, facilita muito pro goleiro. Sim. Agora, tu pega uma quadra menor, que a gente até quando vai jogar fora, a gente aluga quadra com tamanhos menores, até para ter um pouquinho de adequar o time, aquele funcionamento e tudo. Os goleiros também, porque se torna um jogo mais rápido, chute, abrir o espaço, os caras estão metendo bola no gol. Então, até pro Edinho é complicado isso, porque, como eu te falei, no Farrezão, até chegar uma bola no gol, é uma jogada mais de aproximação. E esses jogos fora, os times aproveitam esse tamanho menor de quadra, porque eles chute de lateral, escanteio, tudo bola para bate, e os caras não têm vergonha. Se tiver que mandar a bola para fora do ginásio, bolam e não tem vergonha. Então, até para o treinamento dos goleiros, é diferenciado isso. E o time sentiu muito nesse primeiro turno esse aspecto de treinar numa quadra com dimensões grandes e jogar menor. Perfeito. Agora, para o segundo turno, a gente vai ter mais jogo em casa, então times que são quadras menores e que vão vir jogar no nosso domínio. A questão do preparo físico também, né? Cara, a gente treina também, a parte de preparação física com o professor Marcelinho, é tudo feito dentro do ginásio também, para poder esse fator físico fazer diferença nos jogos em casa também, né? Então a gente já viu que nesse jogo contra Augusto Pestana, no segundo tempo, o time deles já sentiu bastante também a parte física, e foi aonde que a gente estava perdendo de 4-1, e a gente foi no abarro para cima deles, pressionamos, e a parte física também contou bastante. Olha só, que legal. Eu vou aproveitar e vou fazer para o Coelho uma pergunta, que a gente até estava debatendo isso no primeiro bloco. Tem jogador teu lá que usa brinco, que corta o cabelo assim, o assado, que tem um estilo assim lá e que de repente é meio marrento. Como é que é o relacionamento de vocês lá? Que usa brinco, eu acho que... Não. Deve ter. Deve ter? Eu acho que brinco, acho que o Filipinho usa brinco, o Johninho usa brinco, mas a questão é que ele nem entra pra quadra, né? Porque a arbitragem, se entrar na quadra, a arbitragem sai, já nem correntinha, nada, tu pode ter nada desses coisas. E o cabelo da gurizada lá, como é? Não, até que quanto a isso é normal, não tem nenhum muito... Qual é a visão do técnico Leandro sobre exatamente um assunto que a gente estava debatendo no primeiro bloco aqui, a respeito, Leandro, desse estilo dos jogadores? Tu acha que isso é válido, prejudica ou até é melhor para o atleta para ele se sentir seguro? Como é que tu avalia isso? Tu já teve teu trabalho contestado, assim, chegou 4 ou 5, assim, com ele? Eu ia fazer essa pergunta também. Tudo errado, não é por aí? Não. Ou o pessoal veio, conversou, sentou, vamos discutir? Assim, ó, a gente, como assim, além é que no União a gente tem uma coisa assim, ó, a parte diretiva do União é a parte dos atletas também. Por exemplo, eu sou treinador e sou da direção. O Giovanni e o Rafael, que são jogadores, são da direção. Então, isso aí às vezes ajuda e às vezes até atrapalha. Então, quando a gente tem problema com o grupo, a primeira coisa a gente tenta reunir a comissão técnica e jogadores e conversar, tá? Então, nunca vai diretamente tu
eu não sei se... É que a gente não tem uma direção, somos nós mesmos. Então a gente está vivenciando o dia a dia. Se tem alguém desgostoso, não está muito feliz com o que está acontecendo no treinamento, ou até no jogo acontece um estresse da partida ali, que é normal. Então a gente tenta durante a semana, no primeiro treinamento da semana, a gente tentar avaliar o que aconteceu naquele jogo anterior e deixar tudo em pratos limpos. Mas, e quanto a isso que tu perguntou, negócio de o jogador tentar se identificar no Neymar, como tu falou, no nosso time não tem esse problema. Mas eu vou dar um exemplo para ti. A gente treina no Farrezão e ali antes de nós treina as categorias sub-9 e sub-11 do Novo Horizonte. Sabe? Então, que tem base, já disputa estadual na categoria. Sim. E tem umas gurizadas ali que já tem o cabelinho deles ali, o gelzinho no cabelo, né? Então, só que assim, eu acho que se ele entrar para dentro da quadra e resolver acatar aquilo que o treinador passou para ele no treinamento e ele foi para a partida e resolver, eu acho que esse visual é o que menos vai influenciar, porque se ele resolver na parte coletiva, tática ali, do que o professor passou para ele, beleza, acho que não influencia nada. Mas aí, se tu colocar o teu visual, o primeiro plano, não posso estragar o cabelo, vou jogar só se me dar uma chuteira colorida da Nike, senão não jogo, uma coisa assim, material de primeira linha, eu acho que isso aí influencia, isso aí, e aqueles que não têm como adquirir esse material, digamos que tu vá, vou jogar só se tu tiver tênis Nike, eu não tenho tênis Nike para jogar, o outro tem uma chuteira de melhor, uma marca com a melhor qualidade, o cara vai ficar assim. Eu acho que isso aí, no meio que é o futsal, isso aí no meio, eu não vejo isso e não convivo com isso. Mas eu sou daquele assim, por mais que o jogador vá se espelhar, digamos, os guri querem espelhar no Falcão, o Edinho, o Thiago, a seleção brasileira, que que a gente vê pela liga de futsal, que a gente vê o campeonato pela TV. Se a pessoa quiser se espelhar nesses profissionais e se espelhar, o Edinho quer ser um Thiago futuramente, quer chegar a uma seleção, quer sair da bronze, o trabalho dele o ano que vem série ouro ou série bronze, ouro ou prata, beleza. Mas sabe que ele tem que dentro da quadra entrar e mostrar serviço. E não contestar o trabalho. Falou um treinador que acredito que não tem o trabalho contestado. É aquilo que nós falamos. E que defende mas eu concordo com ele, a questão assim, o principal é o comportamento dentro de quadra e saber que tem disciplina, não é... A questão até estética, às vezes é mais uma questão de inspiração mesmo, eu não sou tão radical quanto isso. Agora, falando de professor para professor, tá certo? Em termos de projeto, o professor olhando, em termos táticos, tá certo? A gente sabe que tem uma gurizada que joga futsal, até a pergunta se estende ao Edinho também. O futsal é até mais praticado que o futebol de campo, né? O pessoal ele assimila bem essa questão tática, porque a gente sabe que no futsal tem algumas nuances, por exemplo, defender enquadrado ou em losango, a questão às vezes do goleiro linha, ou a questão de estar com um a menos, teve um expulso por um período de tempo e fica com um a menos. Eles conseguem assimilar com uma certa tranquilidade, porque a gente discute muito isso, a questão da cultura do futebol brasileiro, onde o jogador é muito peladeiro. O que é o peladeiro? Aquele que baixa a cabeça, toca a bola e vai embora, tenta sair driblando, mas não tem muito esse espírito coletivo. Os jogadores têm essa dificuldade por causa da cultura, como é que é esse trabalho? Vou só fazer um comentário que eu me criei jogando no Novo Horizonte com o professor Gilson e sempre comentava, jogador burro não joga futsal, joga futebol de campo. Porque é muito fácil tu jogar campo e é muito difícil tu jogar futsal. Porque futsal, ele é um esporte que tu tem que pensar e tu tem que estar sempre olhando o que teu adversário e o que teus companheiros estão fazendo ao mesmo tempo. Porque uma marcação, como a gente estava falando antes, a gente faz um tipo de marcação que se um jogador errar, todo o time erra. E vai sobrar sempre alguém sozinho. Então, é um tipo de... É treino, é tático, é tu pensar, mas é sempre tu tá pensando no que vai acontecer, o próximo passo. Então é uma... Mas para os atletas, que nem o Leandro estava falando, tem a gurizada que trabalha, da brigada, que já está no mercado de trabalho, ou seja, tem o futsal até para o hobby, tem essa paixão pelo futsal, mas é uma segunda opção de vida, digamos assim. Todos conseguem assimilar essa questão. Tu teve a base, né? Mas talvez alguns atletas não tiveram essa questão da formação. Nós temos no grupo vários jogadores que vieram de base do futsal. Tá? Tem jogadores que se criaram dentro de quadra. Tem outros jogadores que são oriundos do campo. Então, tem a parte de percepção deles, da parte tática, técnica, às vezes alguém absorve um pouco mais rápido, o outro um pouquinho mais lento para absorver isso.
Então, como o nosso grupo ali tem jogadores, como eu falei, base de futsal e tem outros que vêm do campo, mas que jogam futsal também. Então, é só isso, é uma questão de tu... É claro que às vezes tu tem que explicar um pouquinho mais, repetir a jogada, repetir o treinamento da semana para uma jogada ensaiada de falta, de lateral, de escanteio, uma movimentação de saída de bola, uma marcação, né? Então, isso aí vai muito durante o trabalho da semana. E é só te falar essa parte tática, tanto que agora no segundo turno, e o Jareta já foi no nosso treinamento lá, o professor Leonardo Couvero, ele está trabalhando com nós agora nesse retorno, ele está trabalhando junto com nós na comissão técnica. Então, para mim e para o pessoal do grupo, é uma pessoa que vai nos ajudar muito, porque é muita experiência. É um professor que rodou todo o estado, já treinou várias equipes, então ele vem agregar muita experiência nessa parte técnica, tática para o grupo. Tá certo. Tá? Então isso aí vai nos ajudar muito nessa parte. Reta final do nosso programa, nós temos 2 minutos, queria que você mostrasse a camisa que vocês utilizam nas partidas, é uma camisa que está à venda, né? Quem quiser aqui, comprar, ajudar a União. Essa aqui é a nossa camiseta desse ano. Mostrando para a câmera do Manuel Vicente lá. Aqui. Do teu amigo lá. Teu amigo Manuel Vicente. Craque. Não foi nem capaz de comprar uma, ele teve que ganhar uma. Brincadeira, ó. Tá, essa aqui é a nossa camiseta desse ano, dos patrocinadores que entraram com nós esse ano. Nós temos patrocinadores que estão com nós desde o início, de fundação. Que legal. Tá? Até eu quero permissão de nós falar dos nossos patrocinadores, né? Como eu falei, tem uns aqui como a Forte Bicicletas, a H20 Eventos, o Tribus Bar, Xerocão, a Decoratos, o Roots Beer, SM Tintas, a Mar Centro, SM Rações, Geller e Walker Odontologia Personalizada, a Madesul, FS Moreira Construções e Incorporações, Elite Loterias, Boliche do Vale, Vitor Hugo Automóveis, Walter Beltrame, Boi Bom Churrascaria, BIF Contadores Associados, Mecânica Dias e mais os apoiadores que são a Farmatrat, a Nutri-Store e a Prefeitura Municipal de Santa Maria, que nos dá muito apoio em questão de quadra, logística, com ônibus, com a segurança no local do jogo. E mais uma vez, só para falar com o pessoal, assim, ó, essa camiseta está à venda no nosso e-mail, né, no União Independente, futsal@gmail.com ou pelo telefone 9972-8742. Fala com o Giovanni, que daí ele, se tiver à disposição no momento, senão a gente manda fazer, pega uma encomenda. É um listão de vestibular, na verdade, né? Essa quantidade de patrocinadores. Tá rico, exatamente. Só para os patrocinadores, pequenas contribuições que ajudam a equipe. Só para os patrocinadores, eu já sei até onde é a festa dos jogadores quando eles ganham o jogo. Olha aí. Agradecer então ao Edinho, goleiro, ao Leandro, que é o técnico da equipe do União Futsal, ao professor Gilson Piber, ao José Quintana Júnior. A gente está na reta final do programa. A gente se vê daqui a pouquinho no Jornal da Unifra. O Central do Esporte volta na próxima semana, terça-feira, 6 da tarde. Um grande abraço a todos, uma boa semana. Tchau.